Esta é a terceira mensagem baseada no livro do Êxodo, a terceira semana em que estamos meditando nesse texto extraordinário. Nesta noite, o Espírito Santo nos leva a pensarmos no fato de que somos nascidos para a liberdade. A liberdade dos filhos de Deus, a liberdade de Cristo Jesus. Nós sabemos que o texto original do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A mais antiga tradução desse texto, a mais antiga tradução da Bíblia hebraica em forma escrita, é a chamada Septuaginta. Escreve-se Septu, mas o P é mudo, não é pronunciado, então a Septuaginta, a versão dos 70. Segundo a tradição, foram 72 sábios de Israel, 6 de cada uma das 12 tribos, que por volta do ano 200 ou 300 ou 200, entre 300 e 200 a.C., por solicitação de Ptolomeu II ou Ptolomeu II Filadelfo, que na época era o monarca de todo o Egito, fizeram essa tradução para que esse texto compusesse o acervo da Biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca da antiguidade. O alvo de Ptolomeu II Filadelfo era atender particularmente, não exclusivamente, mas particularmente, a comunidade dos judeus dentro do seu império, que não mais entendia o texto bíblico em hebraico. Então, o texto do Antigo Testamento foi traduzido para o grego koiné, o grego do povo, por pedido de Ptolomeu II Filadelfo. A Septuaginta chamou o segundo livro da Bíblia, que nós chamamos de Êxodo, de Exodus, ou em grego, Exodos. Exodos. Esse nome, como acabei de dizer a vocês, que a Septuaginta é o texto mais antigo, a tradução mais antiga do hebraico para outra língua em texto, por causa desta escolha dos tradutores que compuseram a Septuaginta, no mundo inteiro, o segundo livro da Bíblia passou a ser chamado de Êxodo, por causa desse Exodós da Septuaginta. Mas o costume judaico é diferente. Os tradutores preferiram esse termo, já que o livro conta, sobretudo, a saída de Israel do Egito, travessia do Mar Vermelho e chegada até a margem de Canaã. O costume judaico é diferente. O costume judaico, para se atribuir nome a um livro, é utilizar-se a primeira palavra importante do texto. Essa primeira palavra importante do texto será utilizada pelos judeus como título do livro. A primeira palavra importante do livro de Êxodo, para nós, Êxodo, e agora a gente vai saber como os judeus o chamam, no hebraico é Shemot, nomes, ou Shemot. O texto de Êxodo, no texto original, começa Ve'ele Shemot, e estes os nomes. Já adaptando a nossa maneira de nos expressarmos, estes são os nomes. A pergunta que nós fazemos então é, que nomes? O livro que nós chamamos de Êxodo, os judeus chamam de nomes. Primeiro, essa expressão nomes, essa maneira como os judeus chamam o texto, marca a relação profunda entre a história do Êxodo e o relato anterior. Ou seja, o final do livro de Gênesis. O segundo livro da Bíblia contém justamente a continuação da história que encerrou o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Shemot, nomes. 1, verso 1 diz: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. Diga comigo os nomes. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Shemot, nomes,
está particularmente ligado a no princípio. É assim que os judeus chamam Gênesis, no princípio, ou Bereshit. Eu quero ler para vocês, de novo, Êxodo 1:1, mas primeiro eu quero ler Gênesis 50, versos 24 e 25. Então nós estamos no finalzinho do livro de Gênesis, para vermos a clara conexão entre o nomes e o relato anterior, o final do livro de Gênesis. Estamos juntos? Então vamos lá. Gênesis 50, versos 24 e 25. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Êxodo 1:1. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. José diz nos versos 24 e 25 de Gênesis 50, agora utilizando um texto ainda mais literal: Elohim vos sancionará, Ele vos sancionará, Ele vos fará subir desta terra. Elohim ou Elohim vos sancionará, Ele vos sancionará. José usa um verbo repetido aqui. Ele usa duas vezes o verbo conjugado. Ele diz pakod e fkod. Pakod e fkod. É uma repetição de conjugações do verbo pakad. José quer deixar claro para Israel, para os seus queridos irmãos, para os seus descendentes, que Deus tinha feito uma promessa extremamente firme. Ele vos sancionará, Ele vos confirmará, Ele vos confirmará. Ele diz isso duas vezes, nos dois versos. No verso 24 ele repete o verbo, no verso 25 ele repete o verbo. Ele quer enfatizar: Deus fez uma promessa inquebrável. Elohim salvará seu povo. Elohim, diz José, restabelecerá a justiça. Elohim fará nascer uma nação. É isso que José está dizendo. Ainda que morram os pais, a geração de José passaria, ele e seus irmãos morreriam. Ainda que morressem os pais, a promessa permaneceria de pé. A promessa permaneceria gravada no DNA, no sangue de Israel. A promessa se encontrava até mesmo, e é isso que vamos ver hoje, até mesmo nos nomes daqueles que desceram ao Egito. Nos nomes de vocês, nos nomes do nosso povo. Alguém poderia dizer, dentre os judeus: a aliança está gravada. E quais são esses nomes? Êxodo capítulo 1, versos de 1 a 4. Estes, pois, são os nomes, diga os nomes. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. Citados por ordem de nascimento, conforme as esposas e concubinas de Jacó. Esses nomes seguem a mesmíssima sequência de Gênesis 35, apenas se omite José, que já estava lá no Egito, por isso ele não aparece aqui, no início do livro do Êxodo. José já está lá no Egito, como figura do Cristo que aguardava, na terra do Egito, o seu povo, para lhes dar alimento e para lhes dar um bom lugar. Quantos aqui estamos numa terra imperfeita, numa era imperfeita,
num certo tipo de Egito. Temos aqui alguém? Todos sem exceção. Mas Cristo está conosco, até que entremos na Jerusalém Celestial, que é a nossa mãe, como diz a Escritura. Para esta mensagem, as nossas pressuposições básicas serão 4. Ao darmos atenção para os nomes dos patriarcas, nós teremos em mente as seguintes verdades. Primeiro, o Deus que comanda soberanamente a história do seu povo. Aliás, nós acabamos de cantar isso, né? O meu Deus é... Parece até que o Espírito Santo dirige este culto. Isso não estava combinado. O Deus, pressuposto número 1, que soberanamente comanda a história do seu povo. Esse Deus atuou de modo decisivo na escolha dos nomes que esse povo carregaria ao longo de toda a sua história. Foi Deus quem atuou na escolha dos nomes dos filhos de Jacó. Esse é o nosso primeiro pressuposto. Deus inspirou as esposas e as concubinas de Jacó a dar esses nomes, eventualmente Jacó também. Segundo pressuposto, esses nomes revelam a relação de Deus com Israel e, em contrapartida, a relação de Israel com Deus. Algo aparecerá, e isto não concluiremos hoje, veremos hoje apenas 3 desses nomes. Algo aparecerá nesses nomes que aponta ou de modo instantâneo ou de modo futuro, profético, para a maneira como Deus se relaciona com o seu povo, ou se relacionaria, e também acerca da maneira como esse povo se relaciona com Deus, ou se relacionaria. Em terceiro lugar, antes de apontarem para a condição do povo que desce ao Egito, porque é isso que acabamos de ver em Êxodo capítulo 1, de 1 a 4, os nomes daqueles que desceram ao Egito, antes de apontarem para a condição do povo que desce ao Egito, esses nomes apontam para a condição do povo que vai sair de lá. Mais preciosa que a ida para o Egito é a saída dele. Esses nomes apontam para a vocação dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Isso está atrelado ao título desta mensagem. Eles são nascidos para a liberdade dos filhos de Deus. Os nomes dos pais das 12 tribos vão apontar nessa direção. Moisés dirá em nome de Deus a Faraó: deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Um povo que celebra, um povo que faz festa, um povo livre. Deixa sair o meu povo. Em quarto lugar, os sentidos desses nomes importam para nós, tanto quanto vai importar para nós, será importante para nós, o sentido do nome, não veremos isso hoje, veremos adiante, do grande libertador de Israel, Moisés, séculos depois da descida dos patriarcas ao Egito. Há uma semelhança de importâncias. Os nomes dos patriarcas são para nós tão importantes quanto o nome de Moisés. Ainda que as mulheres de Jacó, então, e eventualmente o próprio patriarca Jacó, tenham escolhido esses nomes, nós cremos que o fizeram debaixo de inspiração divina. Aliás, há fatos notáveis, vários, eu vou citar apenas 2 que dão testemunho disso. Fatos que apontam para a realidade da inspiração na escolha dos nomes dos patriarcas.
Fato número 1. Na sua bênção sobre as 12 tribos, em Gênesis 49, Jacó faz clara correlação das bênçãos com os nomes dos seus filhos. O futuro das tribos está ligado aos nomes dos pais. Olha que interessante. Porque os nomes dos pais, e não apenas o futuro das tribos, são escolha divina. Nosso Deus é soberano. Por exemplo, acerca de Judá e Yehudá, cujo significado é louvor, ou melhor, o celebrante. O celebrante, aquele que celebra, aquele que louva, Judá. Acerca de Judá, Jacó profetizou: Yehudá atá Yoduká. Yehudá e Yoduká, isso é um jogo de palavras. Jacó está dizendo: Judá, Gênesis 49, verso 8, parte A: teus irmãos te louvarão. Tu que és o celebrante, tu serás celebrado. Vocês estão aí? Porque isso fala de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Todas as tribos de Israel louvariam, mas isso está lá no nome do pai da tribo. O meu Deus é soberano. Segunda evidência notável acerca da escolha divina, da inspiração divina sobre os nomes dos patriarcas. O sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes de Israel, a começar de Arão, que foi o primeiro deles, obrigatoriamente, no exercício da função, trazia no peito um peitoral. Uma peça de vestuário santíssima, que somente o sumo sacerdote podia usar, de tecidos em cor azul, roxo e vermelho, todo trançado em ouro, e com 12 pedras, cada uma representando cada uma das 12 tribos de Israel, com um detalhe: nelas estavam gravados os nomes das tribos. Arão e os demais sumos sacerdotes de toda a história de Israel são símbolo de Cristo, o grande sumo sacerdote da nova aliança, o grande mediador entre Deus e os homens, função sacerdotal, Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 14 diz: visto que temos, vamos dizer isso juntos, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Agora você pode olhar para o seu irmão e dizer: retenhamos firmemente a nossa confissão. Aleluia. Já que temos um sumo sacerdote tão glorioso, que não entrou num templo feito por mãos humanas, mas entrou no próprio céu, mantenhamos firme a nossa confissão, porque é certo, temos para com Deus um perfeito mediador. Os nomes das tribos, diz a Escritura, estariam sobre, olha que coisa linda isso. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Então vamos saboreá-la agora. Olha só o que a Bíblia diz: os nomes das tribos estariam sobre o coração de Arão. Coisa linda. Arão é símbolo de Cristo. Os nomes estariam sobre todos os peitos de todos os sumos sacerdotes que viriam, porque todos eles eram figuras de Cristo. Porque antes de qualquer coisa, os nomes das tribos estão gravados no coração de Jesus.
Êxodo capítulo 28. Em seguida, faça com grande habilidade o peitoral do juízo. Confeccione-o de modo que combine com um colete sacerdotal, usando linho finamente tecido com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o peitoral de uma só peça dobrada de tecido, formando um bolso quadrado com 22,5 centímetros de lado. Fixe no peitoral 4 fileiras de pedras preciosas. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral, gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Aleluia. Então leiamos novamente os nomes dos patriarcas que desceram ao Egito. Nomes, capítulo 1, versos 1 a 4. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. Cada um deles desceu com sua casa. Aqui, tanto os descendentes quanto os bens são a Bait, ou Bait, a casa. Tudo. Tudo que eles eram, tudo que possuíam, tudo foi para o Egito. O primeiro deles é Rúben. Diga comigo, Rúben. Rúben, portanto, o primogênito de Jacó. Rúben, o primeiro descendente de nosso pai Jacó. Como tal, Rúben era o filho do seu vigor, o filho da força. Isso era o primogênito. E ainda é. Deveria ser Rúben um filho para servir de orgulho a seu pai, um filho para atrair grande honra para sua mãe. Mas vejamos o contexto do seu nascimento. A Bíblia diz que Jacó se apaixona por Raquel, filha mais nova do seu tio Labão. Jacó trabalha 7 anos para seu tio, a fim de ter Raquel como sua esposa. No fim dos 7 anos, Labão entrega a irmã mais velha de Raquel, e não Raquel, entrega Leia, alegando que deveria ser assim. Leia era mais velha, ou Lia, dependendo da tradução. Passada a lua de mel, então Jacó se casa com Leia. Passa a lua de mel, Jacó recebe também, porque ele exigiu, Raquel como esposa, mas com uma condição. E Jacó aceita a condição imposta por Labão. Ele firma uma promessa: Jacó trabalharia por mais 7 anos para Labão. Então Jacó se casa com Raquel e passa a desprezar Leia. A Bíblia diz que Leia tinha algum problema nos olhos, né? Os seus olhos eram baços, sem vida. Talvez uma enfermidade nos olhos, talvez de nascimento, não sabemos, a Bíblia não nos dá detalhes. Mas verdade é que Leia passa a ser desprezada depois que Jacó se casa com Raquel. Nós lemos em Gênesis 29, 31. Eu peço que você repita isso comigo porque é vital. Diga: quando o Senhor viu. Essa é a questão. Quando o Senhor viu que Leia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Leia, ou Lia, engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o de Rúben, pois disse: o Senhor viu.
minha infelicidade, e agora meu marido me amará. A palavra Ruben é a união de duas palavras. Uma deriva de raar, o verbo ver, a outra é ben, que é filho. Leia está fazendo uma declaração de fé. Ela está dizendo: vede um filho. De acordo com o contexto, o sentido mais amplo e preciso. O sentido mais amplo e preciso seria justamente este: vejam, Deus me deu um filho, porque viu a minha dor, a minha infelicidade, a minha humilhação. Deus viu. Vede um filho. Nós vamos fazer algo aqui, para nunca mais esquecermos estas coisas. Eu peço que você repita o sentido do nome Ruben. O sentido é: vede um filho. Pode dizer? Vede um filho. Desceu ao Egito. Isso é comigo. Vamos fazer de novo? Vocês vão dizer o nome de Ruben, eu vou completar a frase. É uma frase isso. Diga, o nome de Ruben é? Desceu ao Egito. Diga de novo, por favor, o significado do nome Ruben. Subirá de lá. Aleluia. E por que sairá de lá, subirá de lá? Porque Deus é e sempre será o Deus que vê a aflição dos aflitos. Ele vê. Essa aflição frequentemente é marcada por contradição. Na história de Ruben, a contradição de um primogênito que não tem grande relevância. A condição de, naquela cultura, a mulher fecunda ser tratada como se for estéril. A contradição de a filha mais velha, Leia, ter menos honra que a mais nova, Raquel. A maior de todas as contradições na história de Ruben, porém, é esta: vede, um filho desceu ao Egito. Para o Egito desce Ruben. Essa é a existência do homem, nascido para ser filho de Deus, mas vivendo apenas como filho deste mundo. Eis Ruben. Mas Deus viu isso e já veio na cruz do Calvário. Deus veio para livrar esse homem. O Deus da sarça vai se revelar a Moisés. Em Êxodo capítulo 3, o Senhor dirá: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Exatores são aqueles que cobram impostos muito pesados. Tenho visto, repito, atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu, do Egito. Do Egito Ruben subirá como homem livre. Do Egito Ruben subirá como parte do povo de Deus, como filho de Deus, liberto das muitas contradições. Óbvio que eu estou falando em sentido figurado. A existência do homem com Cristo
é essa existência liberta das contradições. Pela fé em Jesus, a vida humana com suas contradições, com todas as suas questões sem o menor sentido aparente, com todas as suas lacunas, enfim, com Jesus, a vida alcança liberdade e sentido. Simeão. Diga comigo, Simeão. Simeão é o segundo nome da lista dos filhos de Jacó. É o segundo filho de Leia, acerca do qual sua mãe faz nova declaração de fé. Gênesis capítulo 29, verso 33. E concebeu outra vez. Diga comigo, outra vez. E o texto prossegue dizendo, e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Shimon, Simeão, é formado com a raiz chamar, o verbo ouvir, daí veio a shema em Deuteronômio. O verbo ouvir, significando ele, Deus no caso, ele ouve. Ou, ele está ouvindo, esse é o significado de Simeão. De acordo com o contexto, novamente buscamos um sentido mais amplo e preciso. Deus me deu um filho, porque ouviu que eu era desprezada. Diga comigo, Deus ouve. Simeão desce ao Egito. Ele está lá na lista de Êxodo capítulo 1. Mas Simeão subirá de lá. Porque Deus é aquele que ouve as palavras opressoras. E mais, Ele é justamente o Deus que ouve não apenas as palavras dos que oprimem, mas as palavras, os clamores, os gemidos dos oprimidos. Deus ouve. Na sarça, ele dirá a Moisés, em Êxodo capítulo 3, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, por causa das pesadas cobranças de impostos, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra, vamos dizer juntos, boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Observa que o cristão, mesmo estando figuradamente numa era imperfeita, num mundo imperfeito, em certo sentido no Egito, ele já come mel, já bebe leite. Enquanto aguarda a plenitude dessas coisas. No deserto nós não passamos fome. Israel nunca passou fome no deserto. Porque o nosso Deus, em meio ao deserto, nos dá carne, nos dá vinho, nos dá leite, nos dá pão, nos dá azeite. Ele é provedor no deserto. Aleluia. Eu gostaria que nós pensássemos no ar de solidão que envolve a história de Leia. Já é o segundo filho. E ela ainda não é honrada. Talvez você que está aqui ou que está assistindo à distância, talvez você tenha a grata experiência de sentir o amor dos seus familiares pela sua vida. Mas, como Leia, talvez você não tenha isso. Talvez você tenha uma deficiência grave no caráter, ou mesmo na aparência
E isso faz com que as pessoas se afastem de você. Leia era algo assim. A Bíblia diz que seus olhos eram sem vida, mas o que queremos dizer nesta noite, juntamente com o Espírito Santo, é: isto não importa. Porque o Cristo que ouve o clamor, o gemido, a dor, que perdoa pecados, que muda a história, Ele não é uma lenda, Ele não é um mito, Ele está vivo. Ele hoje acolhe aquele que geme, aquele que sofre, aquele que está só. Salmo 46, verso 1, belíssimo salmo. Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Deus é. Simeão fala do Deus que ouve os aflitos. Rubem fala do Deus que vê. Simeão fala do Deus que ouve. Mas nós temos hoje ainda o terceiro nome, Levi. Terceiro nome da lista dos filhos de Jacó. Terceiro filho de Leia, acerca do qual nossa mãe Leia, porque as matriarcas são nossas mães, acerca do qual nossa mãe Leia faz, possivelmente sem saber, uma poderosa declaração profética. Leia vai profetizar algo tremendo aqui. Gênesis 29, verso 34. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, desta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou o seu nome Levi. Diga, Levi. Levi é formado da raiz lavar, o verbo acompanhar. Levi é o unido, o adjunto, o auxiliar, o ajudante. Isso é Levi. No templo, e aqui está a profecia de Leia, depois que os descendentes de Levi saíssem do Egito, eles seriam os ajudantes dos Rohen, ou Rohanim, dos sacerdotes. Lá estariam os levitas como ajudantes. Leia profetizou isso. Leia se refere a Jacó, dizendo que por causa do seu terceiro filho, ela, enfim, receberia a devida atenção do seu marido. Mas o que ela não sabia é que seu terceiro filho faria toda a nação de Israel receber a bênção do Senhor. Levi não seria uma bênção apenas para Leia. Levi seria uma bênção para o mundo. O ajudante. Aquele que trabalha juntamente com os sacerdotes. O Deus que tira Levi do Egito é justamente esse Deus que quer estar junto de nós, de modo profundamente real. É o Deus que quer ouvir nossas orações e que quer ouvir o nosso louvor. Esse é o Deus de Levi. Quero fazer uma observação. Quantos aqui já servem a Cristo? Aleluia. Aqueles que servem a Cristo fazem parte de uma comunidade profética. De um reino sacerdotal. Mas ainda há muitos profetas, há muitos sacerdotes do Deus Altíssimo. Preste muita atenção nisso, vou voltar. Mas ainda há muitos profetas
há muitos sacerdotes do Deus Altíssimo, evangelistas, apóstolos verdadeiros, que ainda não estão cumprindo o seu ministério. Eles ainda estão no Egito, no pior sentido do termo. Eles ainda são escravos. Eles ainda não conhecem a Cristo e não sabem do seu chamado. Mas Deus, por meio de nós, irá tirá-los de lá. Eles estão como Levi no Egito. Porque Levi desceu para o Egito. E seus descendentes viveram lá. Até que Deus levantou um homem da tribo de Levi. Um tal de Moisés. Levi desceu ao Egito. Mas Levi subiria de lá, porque Deus quer estar junto do seu povo. Na festa do deserto. Aleluia! Estamos na festa no deserto hoje aqui. Ele é o Deus de quem Levi também quererá estar bem próximo. Deus chamará Levi, é verdade. E Levi, de bom grado, tendo nisso a sua maior honra, se aproximará de Deus. Levi irá servi-lo de todo o seu coração. Na sarça, Deus dirá a Moisés sobre o seu desejo de unidade, de intimidade. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, diga comigo, portanto, desci. Eu ouvi, portanto, eis-me aqui, Moisés. Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Diga de novo comigo, há uma terra. Está fraco, há uma terra boa e larga. Há uma terra que mana leite e mel. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Moisés será da tribo de Levi. Depois que Israel atravessar o mar vermelho a pé seco, Moisés conduzirá todo o povo de Israel num cântico sublime. Êxodo capítulo 15, a partir do verso 1. Então Moisés e o povo de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e minha canção. Ele é meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Aleluia. Eu quero encerrar esta mensagem com uma história maravilhosa. Nós temos em nosso meio uma família que foi tão poderosamente tocada por Jesus, que, como bem sabemos, seu filhinho de 6 meses, já diagnosticado como surdo de nascença, num culto dominical como este, foi completamente curado por Jesus Cristo. Eu quero lhes contar uma história maravilhosa, que dá testemunho desse Deus que desfaz as contradições, desse Deus que ouve o clamor, desse Deus que está perto de nós. O Deus de Rúben, de Simeão e de Levi. O Deus que cura e salva. Quem nos conta essa história maravilhosa é a senhorita Kathryn Kuhlman. Aí no seu lugar, enquanto eu estiver contando esse testemunho,
Você que entrou aqui enfermo, diga para Jesus: toca-me. O culto nunca era programado para começar antes das 19 horas. Mas todas as tardes, às 4 horas em ponto, ou seja, 3 horas antes do culto começar, podia-se ver uma menina de cerca de 12 anos de idade, em pé, no meio da grande multidão que ficava do lado de fora do auditório Carnegie. Assim como as centenas de outras pessoas entre as quais ela estava, essa criança esperava que as portas fossem abertas. E nesse momento da abertura, ela invariavelmente se precipitava freneticamente à procura de um lugar. Literalmente as pessoas corriam. Ali ficava durante 3 horas e nunca deixava seu assento por um momento sequer. Seu único movimento era virar de vez em quando para olhar as portas do saguão. Às 7 horas em ponto, uma mulher entrava com um nenê no colo, cuja cabeça estava cuidadosamente, sempre cuidadosamente coberta, mas nem assim ficava escondida uma deformidade horripilante. A criança padecia da temível enfermidade chamada hidrocefalia. Tão logo a menina de 12 anos via entrar essa mulher com o nenê, ela se colocava em pé no lugar e acenava. A mulher, vendo a mãozinha da sua jovem filha acenar para ela, caminhava cuidadosamente pelo meio da multidão, até a fileira de cadeiras onde a filha esperava por ela. A jovem então cedia à mãe e à sua irmãzinha o assento que lhe custara tanto tempo para conseguir. Ela mesma, a menina de 12 anos, permanecia em pé durante as 3 horas inteiras, porque essa era a duração do culto, de 7 às 10 da noite. Não fiquei sabendo, diz Kathryn Kuhlman, a não ser meses depois, que a menina de 12 anos, chamada Helen Fisher, era a filha mais velha de uma família de 7 meninas. Helen vinha diretamente da escola até o auditório, sem se alimentar, enquanto a mãe em casa preparava o jantar para o restante da família. Helen, no entanto, sabia que sua mãe nunca conseguiria um lugar no culto por causa da multidão que sempre comparecia. Com um detalhe, muitos eram enfermos, pessoas em cadeiras de rodas, muletas, então muitos nem teriam mesmo como dar lugar. Se ela esperasse terminar o jantar para então sair para o culto, não haveria a menor possibilidade de sua mãe ficar na fila lá fora por longas horas com uma criancinha pesada no colo. Helen, portanto, cooperava ao chegar horas antes a fim de garantir um lugar para sua mãe. Na realidade, diz Kathryn Kuhlman, tratava-se de consideravelmente mais do que simples cooperação de sua parte. Em um sentido muito real, era uma doação que Helen fazia de si mesma, em nome de Jesus, visando a curar da sua irmãzinha. Kathryn Kuhlman diz: até o dia de hoje, continuo crendo que essa mocinha foi a chave para a cura notável que seria realizada. O casal Fisher já tinha 6 filhas, quando nasceu Billy. Cada uma delas foi muito bem recebida, e o nascimento de cada uma tinha sido motivo de grande alegria, como se tivesse sido a primeira. Billy não era exceção. Fora a 7ª a nascer, a 7ª filha, e houve tanta alegria com a chegada dela quanto houvera quando Helen nascera, fazia 12 anos. Breve, entretanto, ficou óbvio que havia algo de terrivelmente errado com o nenê recém-nascido, e ninguém, senão outra mãe, pode entender a agonia da mamãe Fisher quando lhe disseram que seu novo bebê era vítima de hidrocefalia congênita. Helen mostrava um chocalho ao bebê, mas aquela mãozinha não se estendia para agarrá-lo. Deixava um brinquedo com cores brilhantes diante da menininha, mas esta não correspondia. A mãe entrava no quarto ou dele saía, mas a cabeça do nenê nunca se virava para seguir os seus movimentos. Não havia
o menor sinal de reconhecer qualquer pessoa ou coisa. Quando o bebê completou 10 meses de idade, a senhora Fischer se viu obrigada, com mágoa difícil de esconder, a reconhecer que sua filhinha era cega e deficiente em todos os demais aspectos. Ela não conseguia se sentar, não segurava a sua própria mamadeira, não se virava no berço. Em qualquer posição que a colocávamos no berço, diz a senhora Fischer, era nessa mesma posição que ela ficava. A cabeça da criancinha era globular na sua forma e enorme, com uma circunferência, pasmem, 56 centímetros maior do que a cabeça de tamanho normal de uma criança da mesma idade. Quando eu estava preparando esse sermão e lendo esse testemunho, eu fui ver algumas fotos de crianças com hidrocefalia. É algo realmente inimaginável. O sofrimento dessas mães, desses pais, dessas famílias, mas Jesus cura. Volto. A circunferência da cabeça era 56 centímetros maior do que a cabeça de tamanho normal de uma criança da mesma idade. O rosto era desproporcionalmente pequeno. Os olhos ficavam completamente afundados e virados para cima. Conforme a descrição da mãe, sua cabeça era tão enorme que parecia um telhado e quase não conseguíamos ver os seus olhos. A essa altura, Billy foi levada para ser examinado por um renomado neurologista em Pittsburgh. Foi feita uma punção na cabeça e ficou confirmado o diagnóstico original de hidrocefalia. O médico deixou claro que a única esperança para a criancinha seria uma operação. A cirurgia foi marcada para a terça-feira seguinte à tarde. Na segunda-feira, a senhora Fischer levou o bebê ao hospital e a cabeça da criancinha foi raspada para tirar a penugem que tinha em vez de cabelos, como preparativo para a cirurgia. Algumas semanas antes disso, a mãe lembra, eu já começara a ouvir os programas de rádio da senhorita Kuhlman, e antes de levar Billy ao neurologista, eu frequentara 2 cultos, e assim sabia do que se tratava o ministério de Kathryn Kuhlman. Antes de levar Billy ao hospital pela manhã, naquela segunda-feira, a senhora Fischer enviou um pedido de oração. No programa da terça-feira de manhã, disse a senhora Fischer, a senhorita Kuhlman leu em voz alta esse pedido e orou através do rádio a favor da minha filhinha. Na mesma terça-feira, fui à tarde ao hospital, a fim de estar presente na operação de Billy. O médico veio ao meu encontro e disse, alguma coisa aconteceu com a sua filhinha. Não vamos operar hoje. É provável que façamos a cirurgia na sexta-feira, de modo que é só deixá-la aqui e veremos. Na tarde da sexta-feira, não houve operação. E assim continuou durante 5 semanas. A cada semana se fazia um cronograma teórico de uma operação e todas as vezes a operação era adiada. 5 semanas mais tarde, a senhora Fischer levou o bebê para casa com permissão do hospital, com a cabeça com uma redução de 25 centímetros. Mas ainda monstruosamente grande. Eu estou lendo literalmente o testemunho de Kathryn Kuhlman. Mas ainda monstruosamente grande. Os médicos disseram, vamos esperar mais algum tempo. Se continuar a diminuir o tamanho, a cirurgia não será necessária. Mas antes de a senhora Fischer levar o bebê para casa, os médicos lhe deram talvez a notícia mais devastadora que ela já havia recebido acerca da sua filhinha. Com base nos exames feitos no hospital, chegou-se ao diagnóstico de uma enfermidade que nenhuma técnica médica poderia corrigir. Sua filhinha tinha deficiência mental. E segundo a opinião dos médicos, assim permaneceria. Insistiram que a mãe tomasse as medidas necessárias para enviar a criança à escola estadual Polk, um internato para crianças com deficiência.
A reação instantânea da mãe foi revolta. Ela já tinha 6 filhas saudáveis, normais, encantadoras. Mas conforme costuma ocorrer em circunstâncias parecidas, essa criança pequena, cega, mal formada, deficiente mental, era de todas as suas filhas a mais próxima do seu coração de mãe. Ela não poderia, ela não iria enviar a filhinha a uma instituição pública. A senhora Fischer permaneceu firme na sua posição contrária aos médicos, no sentido de que se mantivesse essa criança numa casa cheia de crianças normais, provavelmente haveria consequências muito desagradáveis sobre as meninas. A senhora Fischer disse: minha convicção era que teria de correr esse risco. Tudo quanto conseguia dizer ao médico era: não, nunca poderei mandá-la embora. Amo-a demais para isso. E se ela não tem consciência de nada neste mundo, ela de alguma maneira sentirá o meu amor. Enquanto Deus me der forças para cuidar dela, eu mesma vou cuidar. Foi nessa ocasião que a senhora Fischer resolveu levar a filhinha ao Salão Carnegie, orando de todo o seu coração e de toda a sua alma, que a mão de Jesus Cristo, a mão que cura, tocasse nessa criancinha indefesa, nessa criancinha defeituosa, deixando-a tão sadia e perfeita quanto ela deveria ser. Mas ao buscar a cura para essa única criança, a mãe não poderia abandonar as demais filhas. Foi assim que se deu conta do problema de como poderia frequentar os cultos e ao mesmo tempo cuidar do restante da sua família. Comentou casualmente a questão com a sua filha mais velha, e a jovem, a de 12 anos, imediatamente se ofereceu para ir diretamente da escola aos cultos no salão e reservar um lugar para sua mãe. Ela não somente faria isso, mas também disse à mãe: eu vou jejuar sem cessar com a senhora. Semana após semana, elas procederam assim. A filha mais velha reservava o lugar no auditório, enquanto a mãe cuidava das demais filhas em casa. Então se vestia a sua filhinha, ia de bonde, fazendo uma longa viagem até o Salão Carnegie. Depois de cada culto, o tamanho da cabeça da criança parecia diminuir um pouco. E após as primeiras semanas, todos os membros da família começaram a observar a mudança. Não somente na aparência física, mas também nas reações físicas. O bebê começou a tentar segurar a mamadeira. De início parecia haver um impulso quase imperceptível para movimentar as mãos em direção à mamadeira. Depois, em certa manhã inesquecível, ela realmente estendeu as mãos à mamadeira, os dedos se fecharam ao redor e ela levou a mamadeira à boca sem a ajuda de ninguém. Certo dia, a mãe deixou a filhinha no berço para a soneca da tarde. A senhora Fischer tinha certeza de tê-la deixado de costas, mas ao voltar ao quarto, momentos depois, para pegar algo que esquecera ali, deu uma olhada no berço e viu que a pequena Billy estava deitada de bruços. De início a mãe imaginou que talvez se enganara, que afinal de contas deixara a filhinha de bruços quando saiu do quarto. Então a virou suavemente de costas sem acordá-la. Quando foi buscá-la, depois da soneca, percebeu que a filhinha estava novamente de bruços. De modo que teve certeza, não tinha havido engano. Billy conseguiu se virar sozinha. À medida que as semanas se passaram, a cabeça de Billy continuou gradativamente a diminuir de tamanho. Os olhos já não pareciam mais enterrados na cabeça, que antes era enorme e protuberante, e não rolavam para cima. O dia mais emocionante de todos, talvez tenha sido quando Billy olhou sua mãe, reconheceu-a e sorriu para ela.
Nunca, em um momento sequer, a menina Helen duvidou que sua irmãzinha seria curada por Jesus. E ninguém, nem mesmo a mãe do bebê, ficou mais emocionada do que essa irmã de 12 anos de idade, quando viu ser curado o estado de saúde tão doloroso da pequena Billy, de modo lento, porém preciso, mediante o poder de Deus. A pequena Helen jamais ficou impaciente. Em nenhuma ocasião se queixou de abrir mão de todas as suas atividades nas horas livres depois das aulas, a fim de chegar cedo ao culto. Nunca se queixou de estar com fome em seus jejuns de dias inteiros. Isso provavelmente porque, da mesma maneira que Davi, seu anseio espiritual era tão intenso que não sentia a falta dos alimentos. Esperar 3 horas antes de cada culto para guardar um lugar para sua mãe. Ficar 3 horas em pé em cada culto. Ajudar a mãe a cuidar da pequena Billy. Levar a mamadeira da irmãzinha até as instalações reservadas para as senhoras, para esquentá-la se o bebê estivesse com fome. Diz Kathryn Kuhlman, tudo isso era o tipo de fé em ação que Deus honra. Ninguém, a não ser o próprio Deus, conhecia a fé perfeita no coração dessa menina, e Ele honrou sua fé. Poucos meses depois, a senhora Fisher levou sua filhinha ao pediatra, no Hospital Geral de Allegheny. O médico ficou perplexo, diante da mudança na aparência do bebê. E muito mais ainda, depois de tê-la examinado e constatado que estava perfeita. Chamou o neurologista que antes cuidava da menininha, com mais outros médicos, todos totalmente conscientes do caso, a equipe que cuidava do caso da menina. Eles a examinaram, ficaram igualmente espantados ao averiguarem que a menininha estava perfeitamente normal em todos os aspectos. O neurologista comentou: o homem no andar de cima recebe o crédito integral por isso. Aleluia, vamos dar uma pausa para aplaudir ao Senhor. Aleluia! Este é o encerramento. Essa criança, que tiver a cabeça quase 2 vezes maior do que o tamanho normal, tão deformada que alguns que a olhavam quase desmaiavam. Essa criança cujos olhos ficavam anteriormente escondidos na cavidade ocular e ninguém sequer sabia sua cor, quer castanhos, quer azuis. Esse bebê que tivera deficiência física, que nem sequer se virava no berço e sem esperança alguma de um dia andar. Essa criança, cujos exames revelaram deficiência mental incurável. Quando Kathryn Kuhlman relatou isto, e esta é uma seleção de milagres de cura documentados, como a cura do Levi. Todos estes milagres do livro Eu Creio em Milagres, todos eles estão documentados por equipes médicas. Essa menina, na época em que Kathryn Kuhlman escrevia o livro, ela já estava com 12 anos de idade. Agora veja só o que a mãe fala sobre a menina. Ela é a mais inteligente de todas as minhas filhas. Na escola, só tira direto a melhor nota. E ela é tão bonita quanto inteligente. Tem visão perfeita. E são perfeitas também sua mente, sua condição física e sua coordenação motora. Todas as filhas na família Fisher têm estreito relacionamento umas com as outras, mas o relacionamento entre Billy e sua irmã maior, Helen, que na época do relato já estava com quase 25 anos de idade, o relacionamento delas é mais próximo, é especial, é extraordinário. Conforme diz a senhora Fisher, Deus as atraiu mais perto um pouquinho uma da outra do que com qualquer outra pessoa. E Kathryn Kuhlman encerra: Deus honrou a fé de uma menina de 12 anos de idade. Ele, na sua misericórdia,
tocou no bebê defeituoso e Ele a tornou perfeita e saudável em todos os aspectos, a fim de que ela viva e trabalhe para a sua glória. Em Jeremias 32, 27, a Bíblia diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? E nós sabemos a resposta e dizemos para ti, Senhor, não. Para ti não há nada difícil, para ti não há nada maravilhoso. Tu és maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Por favor, fique de pé, vamos exaltá-lo.